Fala pessoal, bem-vindo ao número 93 de C aqui do canal de Aluno para Aluno. Nessa aula aqui nós vamos falar sobre limpeza de buffer. Isso aqui é um assunto bem polêmico, principalmente nos fóruns da internet, sobre programação, porque não existe necessariamente uma maneira padrão, reconhecida que todo mundo concorda que é a maneira mais correta de fazer a limpeza do buffer. Certo, mas eu garanto aqui, com a explicação que eu vou te dar aqui, acho que vai ficar bem claro o que é esse problema e uma maneira bem decente de se resolver isso aqui. Então vamos lá, primeiro de tudo, a gente não pode considerar que todo mundo sabe que a gente está falando que é uma limpeza de buffer. Então vamos entender o que exatamente a gente quer dizer com limpar o buffer. Então vamos ter a ajuda desse desenho aqui. Vamos observar aqui, ó. Basicamente nas últimas aulas, aqui nas últimas 7, 8 aulas, tudo que a gente estava falando foram funções que de algum modo auxiliavam a leitura de dados para o nosso programa ou a escritura de dados no nosso programa local. O que eu quero dizer com isso? Ou a gente permitia o usuário digitar alguma coisa no teclado e aquele dado ia para dentro do nosso programa, ou a gente lia os dados de um arquivo de texto, ou a gente permitia o nosso programa dar uma mensagem, um output para o usuário, ou a gente escrevia uma certa mensagem num arquivo de texto. Era isso que a gente estava fazendo. Agora, isso acontece num determinado processo, não é tão simples assim, existe um processo que acontece. Então vamos supor, chamar a função getChar, que a gente aprendeu acho que 2 aulas atrás ou na aula anterior, a função getChar. A definição da função getChar é o seguinte: a função getChar lê o próximo caractere do standard input. O que é standard input? A gente aprendeu standard input, STDIN, standard input. No nosso caso a gente vai considerar que é o teclado. Então a função getChar lê o próximo caractere que for apertado aqui. É isso que ela vai fazer, é a função dela. Então vamos seguir esse desenho aqui e entender esse processo. Chamei a função getChar. A função getChar vai pegar o próximo caractere daqui. Como que ela faz isso? Um bloco de dados do teclado é enviado para um buffer. Então essa aqui é uma palavra nova. Se você nunca viu o buffer, o que é esse camarada aqui? Você concorda que na hora que eu aperto, chamei a função getChar, eu fui lá e apertei o caractere A, apertei a letra A no meu teclado. A letra A não desaparece, ela fica ali esperando eu fazer o quê? Fica ali esperando apertar a tecla Enter, correto? Agora, esse tempo de espera, quando eu aperto a tecla A até eu apertar a tecla Enter, onde que a letra A foi armazenada? No buffer. É ali que está a chave da questão. O buffer é um local temporário na minha memória que armazena dados até que ou o buffer enche ou o buffer recebe um comando que ele tem que liberar os dados que estão armazenados nele para dentro do programa. O que a gente chama de input stream ou stream de input. Então o A, a letra A no final das contas, vira o meu input stream. Mas enquanto ele está aguardando ali na minha tela, ele ainda não foi para dentro do meu programa, ele está no buffer. Ele só sai do buffer na hora que eu aperto a letra A. Beleza, entendemos essa questão. Só que o problema é o seguinte: na hora que eu aperto a letra A, eu aperto a tecla Enter para dar o confirmar. Quantas teclas eu apertei? Eu apertei 2 teclas. Quer dizer que no meu buffer tem dois caracteres aqui dentro. Tem um caractere A e tem um caractere Enter, que é o barra ao contrário N. O caractere N corresponde ao barra ao contrário N. No meu buffer agora eu tenho 2 caracteres. Só que a função getChar vai fazer o quê? Vai ler apenas um deles. Então vai ler o caractere A, vai jogar para dentro do meu programa, e o caractere barra ao contrário N, que corresponde ao Enter, vai ficar aqui dentro do buffer como sujeira. Fica ali perdido. Então isso que é a tal limpeza de buffer que tem que ser feita. Por quê? Isso aqui vai influenciar no meu programa. Então vamos agora fazer um programa para mostrar isso aqui em ação. Então vamos supor, eu vou criar aqui 3 variáveis. Eu vou criar a variável char A, B e C. A gente tem 3 variáveis char. E eu vou chamar a função getChar, da mesma maneira que a gente deu ali no exemplo. Eu vou dizer que A é igual a getChar. Eu vou dizer que B é igual a getChar. E eu vou dizer que C também é igual a getChar. Tranquilo, então, teoricamente, isso aqui vai me pedir que 3 vezes, essa função vai pedir que 3 vezes eu digite um caractere, aperto, caractere, aperto Enter, e cada um deles vai assumir o valor que eu digitar. Isso é o que deveria acontecer. Aí agora eu vou dar um printf em cada uma daquelas variáveis. Vamos só um Ctrl C aqui. Beleza, então o programa é muito simples. 3 variáveis char, 3 getChar para pegar o valor para cada uma delas, e 3 printfs que vão mostrar o que eu digitei. Vamos executar então.
Só dá até só vamos dar um executar. Executei. Vamos então fornecer informação para o programa. Para o primeiro getChar, eu vou apertar o número 1. Beleza, então teoricamente o número 1 foi jogado no meu caractere aqui A. Agora eu vou apertar, se tudo estiver correndo bem, ele está esperando agora informação para o B, correto? Que é o segundo getChar. Então eu vou apertar o número 2. Opa, o que aconteceu? O programa terminou. Olha só, eu estou digitando, mas o programa não deixa acontecer. Por quê? Ele já fez todo o trabalho dele. Os 3 getChar foram executados. Como que os 3 foram executados se eu apenas digitei 2? Agora a gente volta naquela imagem. Nessa getChar aqui, ó, no primeiro, o que aconteceu? Ficou a sujeira da tecla Enter lá no meu buffer. Então, o número 1 veio para a minha variável A, só que lá no buffer de entrada ficou a sujeira da tecla Enter. Aí veio a segunda chamada. Na hora que esse camarada aqui foi chamado, ele chegou lá no buffer de entrada e viu que tinha já a tecla Enter lá para ele. Aí essa chamada aqui falou, beleza, já a tecla Enter já está aqui. Eu vou pegar essa tecla Enter e vou continuar. Aí ele pegou a tecla Enter e jogou no meu caractere B. Aí veio a outra chamada, que é essa aqui. Essa aqui, eu apertei o número 2 e o número 2 vem no meu caractere C. E ficou de novo lá no meu buffer a sujeira da tecla Enter desse aqui. Então se tivesse uma outra chamada aqui, um outro getChar, já ia dar pau de novo. Por quê? Ia ter a sujeira da chamada anterior, a tecla Enter. Então esse aí que é o problema que a gente tem que resolver. Então agora vamos para os detalhes. Primeiro caso que a gente vai chamar aqui é esse aqui. Ó. Muita gente utiliza esse, que é o standard, dá um flush, chamar a função flush e escrever standard input dentro. Então já vou dizer, isso aqui está errado. Então a gente vai explicar por que isso aqui está errado. Certo, muita gente faz isso aqui, principalmente o pessoal que segue as aulas aqui. Vamos até testar isso aqui. Eu vou dar um executar. E agora a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou apertar o número 1, apertar o número 2. Pô, não deu certo. Tá vendo aqui, ó? Eu fiz essa chamada, como a maioria das pessoas faz, e não limpou o meu buffer. Para mim não funcionou. Só que muita gente que utiliza principalmente o Windows, isso aqui funciona. Agora, a gente não quer fazer um programa que funciona só em Windows. Não, teoricamente você poderia fazer, só que o problema não é só em Windows que funciona. Pode ser que tenha uma máquina Windows que também não funciona essa chamada. Então veja aqui que esse aqui foi um ótimo exemplo para mostrar que isso aqui para mim já não funcionou. Certo. Agora vamos entender por quê, porque muita gente fala, tá, mas por que não funciona? Então esse texto que a gente vai ler aqui agora, isso aqui é uma documentação oficial do padrão da linguagem C na última versão que existe. Então isso aqui que eu estou lendo é do Comitê ISO 9000 que definiu o padrão da linguagem C no ano de 2011, e aqui está dizendo a descrição da função flush. Então aquela aqui, ó, função flush, a função flush está aqui, o que ela recebe. Então vamos ver o que a função flush recebe de acordo com a regra. Recebe um ponteiro tipo file. Beleza, então isso aqui, ó, tá certo. stdin, até aqui a gente está de acordo com a regra, não tem problema. Então realmente, até aqui a gente está indo bem. Agora vem a descrição da função. Então vamos tentar entender isso aqui da maneira mais simples possível. Então, aqui diz o seguinte, se string, quem que é esse string aqui? É esse camarada aqui, ó. Então, se o ponteiro file que a gente passar para essa função for um ponteiro, não, apontar e um output, um string de output, então aqui já teve um problema. Então, se esse cara aqui, ó, que a gente passar, apontar por um string de output, aqui já deu um pau. Por quê? Esse cara aqui não é um string de output. Ele é um string de input, é o standard input, não é um string de output. Então isso aqui já deu pau, já blocou aqui a gente. Mas vamos continuar. Se ele for um string de output ou um string de update, de atualização, no qual a operação mais recente não seja de input, a função flush causa qualquer dado que não tenha escrito para aquele string a ser entregue para o host do ambiente e ser escrito no arquivo. Caso contrário, o comportamento é indefinido. Agora vamos colocar isso aqui em palavras mais simples, porque é meio complicado. Basicamente, o que está falando ali, em palavras simples? A função flush, se ela receber
um ponteiro file do tipo output, que seria, por exemplo, stdout. Esse aqui a gente viu. Esse seria um bom exemplo. Até aqui a função estaria de acordo. Se ele receber isso aqui, e no buffer tiver qualquer dado que não tenha sido escrito no output, então vamos supor aqui, ó, se eu tivesse escrito alguma coisa aqui, uma mensagem para o usuário, e ficou uma sujeira lá no buffer, a função fflush faz com que qualquer dado que esteja lá seja devolvido para o host do sistema, que seria o sistema operacional, e escrito no console. É isso que ele ia fazer. Então a função fflush, a ideia dela é correta. Ela realmente pega qualquer coisa que tenha no buffer e ela manda para fora. Então, teoricamente, tem uma lógica por trás disso aqui, só que o único problema que o pessoal que pega utilizando essa função é que jogar stdin vai contra a regra da função. Porque ali disse agora, caso o argumento que você passar não seja do tipo output, o comportamento é indeterminado. E é aí que vem o problema de utilizar a função fflush. Beleza, então a gente gastou um tempão aqui nessa função, agora vamos passar para a próxima, não tem mais perder tempo aqui não. Uma outra que existe é essa aqui, ó. setBuff, aí a gente vai colocar aqui stdin, e aqui a gente vai escrever null. Aqui eu vou dar um Ctrl C em tudo. Bacana. Essa aqui é um outro modo de fazer. Basicamente a gente está dizendo o seguinte: setar o buffer de entrada para null. Faz sentido aqui. As cores aqui até que parece que está tudo certo. Então vamos dar um executar e ver se funciona. 1, 2, não deu certo. Não funcionou para mim. Por que não funcionou? Na verdade eu vou falar que eu não estava esperando isso aqui. Eu estava esperando isso aqui funcionar. Eu estou surpreso que não funcionou. Beleza. Eu não sei por que não funcionou. Como eu disse aqui, eu estava esperando isso aqui funcionar. Agora me pegou de surpresa aqui. Eu tinha feito uma pesquisa antes a respeito de utilizar isso aqui, e eu não consegui achar ninguém falando que isso aqui não funcionava. Eu não consegui ninguém dizendo que estava certo, mas também não vi ninguém dizer que estava errado. E já deu pau para mim. Então aqui complicou. Então se você está usando essa aqui e está dando certo para você, é melhor talvez pensar duas vezes, porque olha só que no caso aqui o sistema Mac já não deu certo para mim. Certo, então agora vamos passar para um outro modo aqui, que é o terceiro, que na verdade é o que eu uso, e que até o momento parece que está funcionando para mim e para usuários Windows. Então vamos lá, seria nós criarmos uma própria função, uma função, nossa, customizada. E como que a gente pode fazer isso? Então vamos fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma função rapidinho aqui, que vai ser, vamos chamá-la de limpar buffer. Isso aqui você pode colocar um outro nome para ficar rápido e fácil de utilizar. Então tá aqui. Função limpar buffer, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um caractere C, e eu vou dar um ciclo while aqui. Eu vou dizer o seguinte, nesse meu ciclo while. Enquanto o caractere C, esse meu caractere C, ele vai ser igual a getChar, certo? Então a função getChar que a gente aprendeu como utilizar, eu estou dizendo, C é igual a getChar. Então ele vai pegar isso aqui. Só que eu vou jogar um outro parênteses aqui, e eu vou dizer, se C, enquanto C não for diferente de quebra de linha, e enquanto C for diferente de end of file, esse que a gente viu aqui nas aulas anteriores, que significa final do arquivo, eu quero que esse ciclo continue a executar. Acabou. Assim simples, olha só, duas linhas pequenininhas a gente fez. Então vamos entender o que isso aqui está fazendo. Isso aqui, a gente criou a variável C, eu estou dizendo, C é igual a getChar. O que a função getChar vai fazer? Vai lá no meu buffer de entrada, e vai ler alguma coisa se tiver lá. Se tiver alguma coisa, ele vai ler. E ele vai fazer isso quanto tempo? Enquanto ele não achar o caractere quebra de linha, e enquanto ele não achar... Agora, se for um arquivo, vamos supor que se a gente esteja lendo dados de um arquivo de texto, ou um arquivo de texto, então end of file, enquanto ele não achar esses dois aqui, ó, eu quero que o getChar continue acontecendo. Isso aqui, basicamente, está fazendo o serviço de ir lá no meu buffer e ficar pegando caracteres. Se tiver sujeira lá, ele vai ficar pegando até ele encontrar o Enter. E ele vai pegar o Enter também, o Enter está incluso. Então se tiver o Enter lá, ele pega o Enter e aí finalmente para de ser executado. Vamos testar agora essa função aqui no meu programa e ver se funciona. Então vamos fazer a declaração dela aqui.
Vamos chamar essa função aqui, ó, limpar buffer. Então vou jogar aqui, limpar buffer. Bacana. Olha só, muito simples, não pega espaço. O que eu fiz aqui, velho? Joguei um negócio no lugar errado, véio. Limpar buffer. Ponto e vírgula. Jogamos então. Vamos ver agora o que acontece. Dou um executar. E agora vamos apertar número 1, número 2, número 3. Olha só que dessa vez, agora sim, o programa permitiu eu digitar 3 vezes o valor para getChar, getChar e getChar. Agora sim ficou bacana e realmente o que aconteceu? Esse camarada aqui, ó, uma função customizada que nós fizemos, fez o trabalho de limpar um buffer. Então acho que baseado nessa aula aqui, acho que fica claro qual que é a função que eu recomendo utilizar. Essa aqui customizada. Simplesmente porque até o momento eu não achei, mas eu estou curioso para saber. Faz essa aqui na sua máquina e utiliza ela nos seus programas. Provavelmente se você fizer um programa igual o meu vai dar certo. Mas começa a utilizar nos seus programas. Se der pau, corre aqui e fala, cara, eu utilizei a sua função no meu programa, deu pau, manda o seu programa para mim, porque eu tento entender por que isso aqui não funcionaria. Mas é isso então, espero que você tenha entendido o que é a sujeira de buffer, quais são, por que não se deve usar flush standard input, por que não se deve usar. Essa aqui, aquela que estava aqui anteriormente, que estava aqui setBuff, eu achava que era boa, assim, eu não utilizava ela, mas aparentemente, até o que eu tinha visto na internet, não tinha ninguém reclamando dela, mas olha que já deu pau pra mim. E depois essa aqui customizada. Customizada, como eu disse, é a que eu utilizo, até agora eu não encontrei nenhum problema, mas testa no seu programa, se der algum pau, só mandar uma mensagem que eu vou estar feliz de saber que existe uma falha nessa aqui também. Então beleza, para fechar aqui, toda essa tradução aqui, ó, que eu fiz aqui do arquivo, daquele arquivo padrão, por exemplo, nessa função flush, que a gente tinha toda essa descrição aqui em inglês, aqui na descrição do vídeo tem um arquivo que não é exatamente a tradução, é uma tradução em forma simples na linguagem em português sobre as funções, são 18 funções de input e output padrão da linguagem C. Então eu recomendo você dar uma olhada porque realmente dá para você aprofundar os seus conhecimentos sobre essas funções e como que elas funcionam. Valeu, te vejo então na aula número 94, quase chegando na aula 100, com mais programação. Até mais!